nós precisamos de vez e voz lá onde pode estar corrigindo esses defeitos. Eu nasci há 77 anos, faz 74, 70, desde 3 anos que eu estou envolvido com abelhas. Eu estou com uma pequenas palavras que alguém escreveu que eu não posso deixar de colocar. A abelha é digna de todos os elogios e merece todos os títulos de nobreza. Fecunda as flores produzindo frutos e, sem dúvida, benfeitora da natureza. A você, minha querida abelha, saiba que te estimo, sou teu protetor. Eu que delicio-me com teu mel, agradeço tua existência ao Criador. Olha aqui, Maurício Metterlink, lá na Suíça, na Áustria, escreveu um livro, na década de 30, A Vida das Abelhas. Ele passou 56 anos estudando as abelhas. E ele conta, quando você lê o livro A Vida das Abelhas, você muitas vezes fica emocionado. Eu fico também emocionado. Vocês imaginem, pessoal, num tempo de fartura, quando os açapeixes, as aroeiras, os cipoúvas estão floridos, as abelhas ficam como que alegres, voando rápido, e a colmeia está cheia. O que acontece? Ela precisa dividir. A colmeia está cheia, ela precisa dividir, procriar, andar para frente. Então as operárias vão e constroem os casulos, tipo o amendoim, a casca do amendoim. A rainha deposita ovos lá. E aí o que acontece? Ela deposita os ovos e as operárias novas alimentam aqueles ovos com geleia real. Dentro de 8 dias, aquele casulo já está fechado. E mais 8 dias, elas já estão nascendo. As princesas já estão nascendo. A rainha não aceita outra lá dentro. A colmeia é muito democrática. Elas todas trabalham um pelo outro. Mas a rainha é uma só. E ela então não aceita que aquelas outras nasçam. Então o que ela faz? Vai para abrir, para entrar oxigênio naqueles casulos. As operárias não deixam. Porque é a lei da natureza, da procriação. A rainha então voa com 2/3 da população. Quem diz quem vai sair? Que vai ser, quando eu tinha 15 anos eu escrevi sobre isso, que vai ser tantos e tantos, quem vai sair? Elas como que naturalmente no seu sistema de comunicação, você vê que 10% sai. Sai zangão, sai abelhas novas, sai tudo. E ninguém fala, é essa, é aquela, ninguém briga. Todo mundo ali continua trabalhando normalmente e mais ou menos 10% levanta voo. Isso para mim é magnífico, porque ela sai, faz um voo em espiral e pousa numa árvore. E lá, aquela rainha velha que saiu junto, fica ali pousada, enquanto 30 batedoras vão procurar um novo lugar. Elas podem também voar para mais longe e lá pousar para procurar esse novo lugar. Mas, onde elas estão agora, a função é procurar uma nova moradia. Então o que elas fazem? Vai uma para um lado, outra para outro, outra para o outro. E chegam e dão as informações.
Uma dá uma informação que encontrou uma torre da igreja lá do Frei Heron, e a outra dá outra informação que encontrou lá um cupim. Não fala cupim, mas dá a configuração e onde está. Um oco de árvore, uma caixa de papelão, um tambor, um lugar. E, através da dança, em relação ao Sol, ao ângulo do Sol, ela informa onde está aquele lugar. E olha, elas tomam decisão. Tomar decisão, quando eu tinha 15 anos, eu escrevi. É obra da inteligência, não é tanto do instinto. É uma análise que elas fazem. Mas que inteligência é essa? Eu não sei. E aí, toma decisão e vai para um lugar. Chega lá, as abelhas engenheiras, as abelhas com as glândulas serígenas, em funcionamento, começa o traçamento, a engenharia da colmeia. Olha só. Ali, naquele pontinho que ela coloca, está tudo traçado de acordo com a configuração da nova casa. É instinto. É isso. Algo muito fora de comum. Será que é uma evolução dos 40 milhões de anos? Ela traça e aquela construção será feita em forma hexagonal, que o Papa Pio XII falou. E foi daí que surgiu o sistema métrico decimal. E o Papa Pio XII disse, a única explicação é Deus, o Criador. Qualquer ideia que você tenha de Criador. Por quê? É uma perfeição, é o ângulo mais perfeito que existe. É o ângulo do alvéolo, o ângulo hexagonal. E foi daí que surgiu o nosso sistema métrico. Aí então desenvolve a nova casa. Eu tenho que resumir. Desenvolve a nova casa. E a rainha, depois dos alvéolos prontos, começa a botar ovos. Começa o funcionamento de uma nova casa. E a que ficou lá, a rainha nova, que nasceu, vai voar. Vai fazer um voo nupcial. Esse voo é muito interessante. Não é interessante para mim, que sou apaixonado com as abelhas. Eu tenho paixão pelas abelhas. Por isso, ao ver as abelhas morrendo, eu senti triste, de verdade. E tenho esperança que a humanidade evolua de tal forma que entenda que sem abelhas não há vida. Não é um apaixonado que fala isso. Isso é a verdade. Lá, ela voa 3 dias depois de nascida para reconhecer o ambiente. E depois ela sai 9, 10 horas da manhã, voa bem alto. E os zangões percebem através do feromônio, através do cheiro. E cerca de 10 mil deles vão concorrer para fecundar a rainha. Isso não é mentira, isso é verdade. E o mais forte consegue chegar. E coloca na espermateca de Sua Majestade o sêmen, a semente. Que bela é a natureza. Que magnífica é a natureza. Não é, Aristo? Que bela, que magnífica é a natureza. Eu podia repetir isso 1 milhão de vezes, porque eu nasci numa casa que não tinha banheiro, era coberta de florestas. E vi, e chorei,
ao ver as matas, o carrasco ser destruídos pela ganância humana. Eu vi com os meus olhos. Eu vi. Mas acredito que a humanidade vai evoluir ao ponto de segurar esta ganância e manter a natureza viva. Por isso, Aristo, e Frei Pedro, é que nós devemos ter vez e voz. Vez e voz. Para manter as abelhas vivas. E lá ela recebe a carga de 8 ou 10 machos. E eles morrem. E ela volta. E as operárias checam se ela está com a espermateca cheia, a bolsa. E através daquela bolsa, se o alvéolo for de estreito, onde nasce a operária, ou onde nasce a rainha, aqueles ovos serão fecundados. Porque ela comprime o abdômen e nasce então um ovo fecundado que vai gerar a operária. Eu não vou continuar, foi me pedido 5 minutos. O senhor pode falar à vontade. Pode falar mais. Eu não já estou cansando vocês? Não, você tá iluminando a reunião. Oh meu Deus. Ali então, a rainha nova, que foi fecundada, vai usar essa espermateca, essa bolsa, durante 2, 3, 4 ou até 5 anos. A sua força produtiva está no primeiro ano. E ela ainda reproduz por muito tempo. Ela é capaz de colocar 2.000 ovos, agora em agosto, em nossa região, por dia. 2.000 ovos. Olha só, 2.000 ovos. Ela se alimenta de geleia real. E essa geleia é um superalimento. Não sou eu que estou dizendo, é a história. É o Egito, é a Índia, é o mundo, toda a vida. As abelhas foram homenageadas nessas épocas todas, 5.000 anos atrás. E os essênios do tempo de Jesus Cristo, eles eram os médicos, os curadores. Eles curavam. E o que eles usavam? O sereno. A maior parte de seus remédios vem do uso do sereno. E a abelha usa o sereno. Ela pega água do sereno. Bendito seja o sereno. Benditas sejam as abelhas. E ela então vai crescendo ali, e na época de fartura, novamente, outra divisão, e mais outra, e isso vai para milhões de anos. Meus caros, que estão me ouvindo, eu falo um pouco emocionado. Eu saio do meu natural, quando eu falo sobre abelhas. E admiro demais. Nós temos agora a associação e todo mês falamos sobre as abelhas, em uma roda de conversa. E distribuímos mudas. E incentivamos o cultivo da muda. E louvamos e agradecemos a Deus por ter amantes da natureza, tipo Aristo, tipo Apolo, que brigam, que falam, que andam, que fazem. Eles não falam, eles fazem. Eu sinto tão impressionado pelo que você faz, que não consigo escutar o que você diz. O que eu falo,
o que eu falo não vale muita coisa. Agora, o que eu faço a partir das minhas crenças, da minha história e da minha vida, poderá valer alguma coisa. Então, ao andar por esse mundo das abelhas, que é tão vasto e tão sublime, que até me parece que no mundo Deus não deixou nada igual. Será que é porque eu gosto delas? Será que é porque elas me impressionam com a sua vida? Será que é porque elas mostram a necessidade de todos dentro do país, dentro da casa, dentro do seu ambiente, distribuir por igual? Não deixar ninguém passar fome? Ninguém passa fome na colmeia. Ninguém passa fome. Nós temos uma nação com 30% passando fome. Fome! Fome. Sabe o que é fome? Um pouquinho de feijão. Na fome de 32, onde eu nasci, que não tinha transporte, eu conversei com muita gente depois. Eu falava isso, não. Eu tinha minha família grande. E sua avó Maria Rosa, eu ia lá pedir farinha. Um pouquinho de farinha, um punhado de farinha. Ela nunca negou. Nunca negou. Ela tinha um caixão de farinha. E a farinha dela não acabava. E ela não era rica. Era pobre. Morava numa casa que não tinha banheiro e buscava água lá no tanque. Então, as abelhas nos dão esse exemplo. E que nós humanos temos que aprender. E vamos aprender. Se não for na minha época, e na época do Apolo, será em outra época. Nós vamos aprender. Porque, como diz Teilhard de Chardin, a humanidade caminha para a cristianização do universo. A humanidade caminha, ela evolui, ela não involui. Que não seja para mim, que não seja para meus netos. Mas a humanidade caminha para a evolução. E eu acho que o Teilhard de Chardin tinha razão. Nós vamos evoluir. Talvez nós estejamos evoluindo, porque nós já estamos falando sobre isso. Nós estamos querendo eleger pessoas que preocupam com a fome, que preocupam com a natureza. Nós estamos evoluindo. Nós estamos vendo que a ganância não leva a nada. Nós estamos aprendendo que é muito melhor tirar muito do pouco do que pouco do muito. Nós estamos aprendendo que não vale a pena morrer trabalhando para ficar rico e deixar os outros passando fome sem a mínima sensibilidade. Eu não estou querendo convencer vocês. Vocês já sabem disso. Eu estou querendo também evoluir junto com vocês nessa questão da natureza, da floresta, da água, e tudo isso tem no centro as abelhas. Porque se elas estiverem vivas, é porque nós temos água, é porque nós temos árvores. E se nós tivermos o espírito das abelhas, nós compartilhamos o nosso conhecimento e o que temos de material. E principalmente o nosso conhecimento e o nosso trabalho nas escolas. Eu trabalhei 40 anos na escola, dando aula para criança, para adulto, para tudo quanto é tipo de gente, para drogado, todos esses tipos de pessoas. E para pessoas as mais desprezadas. Eu salvei o mundo? Não. Quando eu salvo uma caixa de abelha,
Quando eu salvo alguma coisa, eu estou fazendo aquilo bastante conhecido. Eu jogo uma estrela do mar na praia, lá dentro da água, e alguém chega e me pergunta, o que você está fazendo? Eu estou jogando essa estrela do mar lá dentro da água. Eu não sei quem contou essa história. Ele falou, mas já tem milhares de estrelas do mar morrendo, e você joga uma lá dentro. Aí o moço chegou, levantou a mão e jogou mais uma. Ela falou para essa e eu fiz a diferença. E jogou mais outra. E nós jogou mais outra. Imagina nós todos pegamos as estrelas do mar e jogando lá dentro. Com a crença de que, se eu salvei uma, eu fiz alguma coisa. Eu não estou só falando, eu não estou só criticando, eu fiz alguma coisa. Então é preciso salvar as abelhas. Com essa ideia de salvar as abelhas, nós salvamos as florestas. Com a ideia de salvar as florestas, nós salvamos a água. Com a ideia de salvar as abelhas, nós teremos flores. Nós teremos pessoas vivas. E nós conectamos nessa natureza, nas estações, nas flores, nas árvores e nas hortaliças limpas. Quando nós plantamos lá dentro da floresta, nós estamos salvando essa limpeza, essa saúde, porque a floresta transmite saúde, transmite oxigênio, transmite vida, transmite exemplo. E as abelhas assim fazem. Eu não estou falando só da emoção, eu estou falando uma verdade que é da humanidade. Eu vou parar por aqui e desculpa o excesso de emoção. E eu vi que eu não ia poder ficar falando sobre cada aspecto da vida das abelhas, porque eu ia demorar demais. Ia cansar. Então é por isso que nós temos a associação, onde nós sentamos numa roda, comemos um churrasco. Os que gostam bebem uma cachaça. Falam algumas bobagens, porque a vida deve ter humor. Quando eu comecei, que eu encontrei vocês, ao invés de começar falando sério, eu falei algumas bobagens. E as bobagens, para mim, também são vida. A simplicidade é a vida. As crianças são a vida. Eu lidei com a filosofia há muitos anos, mais de 40. E você tem que se tornar criança. Você tem que sentir o seu pai fazendo aquelas coisas todas e rir e achar graça. E mesmo a vida com as maiores dificuldades, nós temos que rir, nós temos que achar graça. Achar graça de nós mesmos. Achar graça da nossa idade. Achar graça até das nossas deficiências. Achar graça disso, mas não gostar de ver a humanidade passando fome. Nunca. Então, eu paro por aqui, meus companheiros de luta. E obrigado vocês pelo convite, obrigado você, Aristo, obrigado por fazer eu relembrar o Apolo, que eu já tinha lido, que eu já tinha visto, e eu vou fazendo outros pensar no trabalho que ele faz. Ele pode ter lá seus defeitos, fazer isso, fazer aquilo, mas ele trabalha, ele luta, ele dá exemplo, muito mais do que eu. E eu gosto, hoje, com 77 anos, de ficar tranquilo, cuidando das minhas abelhas, tranquilo, cuidando das hortas, tranquilo, conversando com as pessoas sobre essas coisas da vida. Então eu vou terminar dizendo uma frase muito repetida. Vamos tirar muito do pouco e não pouco do muito. Nós temos pouco, mas nós podemos tirar muito disso.